Nossa bruxa vai falar hoje sobre a celebração da roda do ano. Eu não sei nadinha sobre isso. E aí, Ana? Bom, boa noite. E hoje teremos um assunto muito interessante. Como é que a bruxaria comemora as festividades? Pela roda das estações. Como eu falei já num outro programa, entendemos a bruxaria, a organização entre o princípio masculino e o princípio feminino. E nisso se manifesta em tudo, inclusive para a roda das estações, que é o ciclo do Sol, e chamado de sabás, e os esbás, que são a celebração das luas cheias, então que representa o elemento feminino. Na roda das estações, temos a roda do hemisfério norte, porque as estações lá são em posição contrária do hemisfério sul. E temos também a possibilidade de celebrarmos a celebração mista, em que eu escolha algumas datas que ocorram no hemisfério norte para celebrar aqui no hemisfério sul. É por isso que a gente celebra o Dia das Bruxas no mesmo dia que eles celebram lá no hemisfério norte? Ah, sim, há uma pequena diferença e é sobre isso que eu gostaria de começar. Por exemplo, essa celebração do Dia das Bruxas, que é dia 31 de outubro, é conhecido como a celebração de Samhain, na língua celta. E o que representa essa festividade? É o momento em que, na jornada do deus Cornífero, que é o que responsável pela criação da terra também, junto com a deusa da natureza, ele está se preparando para a morte. Então, é a mesma coisa que acontece no 31 de outubro, em que ele antecede o famoso Halloween, né, como chamamos a festa das bruxas nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa. E o que significa Halloween? Que quer dizer etimologicamente All Hallows Eve, a festividade na véspera de todos os santos, né, de todos os espíritos, todas as almas. E é por isso que é dia 31 de outubro. É esse preparatório, né, pensando na festividade de Halloween, e Samhain vai muito nesse espírito. É o momento em que o deus cornífero está se preparando para a morte, e aí tem toda essa festividade de integração com o espírito dos mortos, com a possibilidade de promover oferendas, desejar-lhe o melhor, né. Quer dizer, não tem muita coisa a ver com bruxaria Tem a ver esquisita. com a bruxaria no sentido de que você faz a comunicação com outro mundo, né. E aí, é claro, incluem-se, eh, a celebração no caso de Samhain, no dia 31 de outubro, é o momento de que você está entendendo que você está se preparando para a chegada do inverno. Então é uma celebração que você faz, por exemplo, alimentos que são da época, É a festa da colheita. festa da colheita, isso, e mais do que isso, do armazenar a colheita pensando no inverno. O que é interessante, essa é a celebração no hemisfério norte. Samhain é comemorado aqui no Brasil dia 30 de abril, que aliás a roda das estações no Brasil, no hemisfério sul, a roda inicial começa em abril. Assim como na astrologia a gente fala que o signo de Áries começa a roda do ano pelo signo de Áries, que é mais ou menos março e abril, a mesma coisa acontece na bruxaria. Aqui é celebrado Samhain no dia 30 de abril. Por quê? Porque já é um momento em que você está se despedindo do verão, você já está no outono,
e você já está no espírito de se preparar para a chegada do inverno, né. Então é nesse sentido que nós comemoramos, né. E o que é interessante, pegando no sentido de Samhain, é da ideia do renascer, que no nosso caso é muito feliz essa comemoração em 30 de abril, que às vezes ocorre o feriado de Páscoa numa celebração cristã, dependendo da contagem, né, porque é um feriado móvel, né, porque tem a ver com a quaresma, a data do carnaval, essas coisas, né, os 40 dias. Às vezes, o que que é a Páscoa cristã, né, é você tem a parte da paixão de Cristo, né, que são a fase em que ele morre e é crucificado, e a Páscoa é a ressurreição de Cristo, é o renascer. E na bruxaria, Samhain significa que é o momento que o deus cornífero, que é um dos que criou a terra junto com a deusa da natureza, ele tem a possibilidade de morrer e renascer. Que chique É, isso. é, é Tem muito uma bacana. historinha, tem um romantismo em volta disso, Tem, né. em todo momento tem isso, são as fases de relacionamento do deus com a deusa, porque tudo na bruxaria você pensa na organização do equilíbrio do princípio masculino e princípio feminino, não tem a superposição de nenhum dos elementos. Que chique É, isso. e muito avançado se a gente pensar, né, porque, pensando que bruxaria, eh, ela sempre existiu de uma certa forma, mas se você trouxer os rituais de bruxaria a partir dos celtas, que é muito anterior a período de nascimento de Cristo, né, você já pensa essa questão dos celtas, né, como algo muito avançado, pensando a harmonia entre princípio masculino e feminino, não há uma subjugação do princípio feminino em relação ao masculino. Os celtas têm uma ligação muito forte com bruxaria, né. Demais, demais. Dá pra entender por quê? De onde veio isso? Da característica do povo mesmo, porque eles enfrentavam as dificuldades, toda a civilização que enfrenta dificuldades, necessidade de adaptação climática. Eles estavam localizados pensando na região da Irlanda e da Inglaterra. Em tempos passados, muito mais úmida, chuvosa, às vezes a qualidade do solo não vingava tudo que se plantava, então era natural que na celebração politeísta deles, associando com as forças da natureza, realizar esses rituais era uma forma de agradecer ou de pedir para, momentos da colheita, sabe. O que é interessante é o seguinte, né, e qual seria a celebração seguinte na roda da e é por isso que começa a roda do ano no hemisfério sul, a partir do Samhain, que é em 30 de abril, né. Agora, a celebração seguinte que temos é a de Iule. Iule, na verdade, é um período intermediário entre as estações. Ele pega nas datas, mais ou menos, aqui no Brasil, de 21 e 22 de junho, e na roda do hemisfério norte, ele é celebrado em dezembro, tá. Você vai ensinar hoje a gente fazer bruxarias, não vai? Claro, vou ensinar até aproveitar essas datas dos rituais. Galera, se inscreve, segue a gente, dá o joinha. E a Ana já já vai ensinar uma bruxaria pra gente. Perfeito, vamos lá. Ana, as pessoas começam a pensar diferente, muda alguma coisa na cabeça da galera, né, dependendo da época da roda? Acontece, sabe o quê?
porque a pessoa incorpora no seu estilo de vida a cerimônia não só de pedir coisas para o universo ou para as divindades, mas sobretudo por agradecer tudo que elas obtêm da natureza. Então, isso é particularmente interessante. Pensando na sequência da Roda das Estações, falamos de Samhain, que começa em 30 de abril, aqui no Hemisfério Sul. Na sequência, temos a celebração de Yule, que ocorre nas datas mais ou menos de 21 e 22 de junho, e na Roda do Hemisfério Norte ocorre em 22 de dezembro. Eu quero atentar para algo muito interessante. Esse é o reconhecido aqui como solstício de inverno, ponto alto do inverno na Roda do Hemisfério Sul. Também é um ritual que você se reserva, que você tende a se acolher nas temperaturas frias, celebrar com amigos, com familiares. E no caso aqui do Brasil, é a época das festividades de São João, de pular a fogueira, a tradição de buscar calor e luzes. Na Roda do Hemisfério Norte, é muito interessante porque é uma data próxima ao Natal, é 22 de dezembro. No Hemisfério Norte é um baita frio. Norte. E lá tá frio, também você vai fazer toda uma comemoração com comidas de inverno, com bolos, com assados, com vinho, porque é o momento em que você se recolhe e você usufrui dos alimentos preparados para sobreviver a essa época. Então é uma época de Yule, ela é entendida também em 22 de dezembro como essa valorização das relações, da família, dos amigos, que se você trouxer nos feriados cristãos, né, o caso do nascimento de Cristo em 25 de dezembro, o que representa o Natal? Deveria ser isso, o encontro da família, dos amigos, o sentimento de esperança, agradecer a evolução do ano. Então, Yule, em dezembro, no Hemisfério Norte, tem essa característica de finalização do ano. Como é que escreve Yule? É Y-U-L-E. Yule. Yule, é isso. Tá. É em linguagem celta, né? Tá. A maioria dessas coisas relacionadas à bruxaria tem origem. Essa roda do ano foi instituída pelos pagãos celtas. Aí outras tradições de bruxaria, como germânica e nórdica, resolveram se inspirar e aí virou praticamente um calendário oficial, né, ainda que tenha sido criado pelos celtas. É o calendário que se segue nas diferentes tradições de bruxaria. E nós vamos falar de bruxaria hoje, Ana. Vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos fazer uns rituais, vamos ser criativos para celebrar diferentes momentos da vida, fazer uma poção mágica, uma solução inusitada. Temos muita coisa para falar hoje. Tô ansioso, hein? Perfeito. A Ana tem um roteiro chique hoje aqui. Aham. Ana, desde que você veio aqui primeira vez, as coisas aqui em casa rangem. Então, tá vendo? Olha, ouviu? Ó, Tô vendo. Isso aí já é sinal que tem coisa, hein? coisa no ar. Onde chega a bruxa, as coisas acontecem. Espero que o rangido seja coisa boa. Sim, é para mostrar que as coisas estão indo bem. Que bom. É claro. Conta mais, Ana. Então, na sequência temos um outro que é muito importante, que é chamado a festividade de Imbolc. Como se escreve? Imbolc é I, M de Maria, B de bola, O, L, C. Imbolc, que quer dizer literalmente na barriga da ovelha. Na verdade, a termo vem do irlandês antigo,
há às vezes uma diferença, pode ser celebrado ou um 31 de julho ou 1 de agosto. Alguns lugares celebram ou no dia 31 de julho, outros preferem no 1º de agosto. É ali na virada. Isso. No hemisfério norte, ele é celebrado dia 2 de fevereiro. O que é interessante isso? É um período que marca, é um período intermediário. Ele faz é um ponto médio entre o auge, no caso do inverno brasileiro, né, pensando lá de junho até agora, mas já está fazendo um preparatório para a chegada da primavera em setembro, que a gente chama de equinócio. Então, o que é interessante na bruxaria é que você não celebra só 4 vezes ao ano pensando a entrada do verão, primavera, verão, outono, inverno, como falamos, né? Mas também a celebração de datas intermediárias, como ponto alto, a média entre o ponto alto do inverno preparado para a primavera, a média da primavera até o auge do verão. Então, você tem festividades temporárias, né? E o que é interessante nesse período é o momento, essa festividade é para você pensar nos seus preparativos, o seu planejamento, o que você quer na sua vida, né? Então é um preparativo, por exemplo, para organizar, pensando na primavera, né? Uma nova colheita ou a estrutura de, de fazer o plantio, ou se você tem alguma criação de gado, no caso deles de ovelhas, chama Imbolc, por isso que era o período em que eles já acasalavam as ovelhas, e aí, é claro, para depois Tem os filhotinhos lá na frente, né? uso da lã, também para alimentação, leite, carne, né? Então é pensado nesse planejamento, Tá. né? A festividade seguinte é outra que tem um nome bem interessante, chama Ostara. Ostara. Isso. Na roda do hemisfério sul, ela é celebrada de 22 a 24 de setembro e no hemisfério norte, em 21 de março. O que é interessante, esse termo, ele tem origem no germânico antigo, tanto que Páscoa, em alemão, chama Ostern, e em inglês Easter, né? Então, Ostara traz, pensando na roda do hemisfério norte, tem muito a ver com a época de celebração de Páscoa. Então, o que significa essa data, pensando aqui no Brasil, que pega esse ponto da primavera entre 22 e 24 de setembro, bem o início da primavera? É pensar o momento do florescer das flores, do amor, da beleza, da alegria, porque a temperatura Passou o frio, né? passou o frio, né? Então, é uma época mais colorida, né? Que se coloca. Agora, no hemisfério norte, em 21 de março, também, porque é a hora que eles estão saindo daquele inverno rigoroso, né? Que às vezes chega até a atingir o mês de fevereiro, mas março já vai dando aquele preparatório para o outono, né? No caso do hemisfério norte. E o que é interessante, pensando em cerimônia da Páscoa, é que a celebração de você pintar os ovos, que é os ovos coloridos, que é pensar o rito da fertilidade, do nascimento. Quer dizer, pintar o ovinho tem a ver com bruxaria. Tem a ver com tradição pagã, sim. Olha. Sim, assim como aqui no Brasil, que as pessoas às vezes falam assim, mas que absurdo, é feriado, né, achando a questão em relação a Cristo, mas houve uma junção de costumes pagãos, Tradições, né? de tradições, porque o que é o ovo de chocolate?
né, é pensar a alegria, né, no sentido do renascimento de Cristo e também a união de família, repartir o chocolate. E o cara não vai fazer só uma gemada, ele vai comer chocolate, né? Vai ter e essa história dos ovos coloridos tem, essa comemoração como típica da Páscoa nos Estados Unidos, em outros países de língua inglesa, na própria Alemanha. Na Rússia, eles têm o hábito, só que aí não é com a casca do ovo natural que eles pintam ovos de madeira também. Uhum. Também tem todo esse rito de celebrar o ovo, pintar o ovo, criar uma história naquele ovo, é a esperança da colheita que irá se fazer, né, dos futuros projetos. Bom, Ana, então a gente está chegando à conclusão que o cristianismo e o paganismo têm coisas interligadas, e não são antagônicos, né? Não, até porque, Eles se complementam. por exemplo, há uma discussão que se fala que há dúvidas sobre a data real de nascimento de Jesus. Uns alegam que ele nasceu em agosto, por exemplo, mas que a igreja resolveu colocar o nascimento dele mais tarde, 25 de dezembro, justamente para tentar eh, desestimular as práticas pagãs do ritual de Yule feitas em dezembro. Porque era aquilo, eu quero acabar com culturas politeístas e quero impor o monoteísmo. Tá. E aí, só que aí você nunca consegue dizimar completamente, né? E aí por isso que certas práticas e certos sentidos acabam se mesclando nas diferentes culturas, porque no fundo você pensa na trajetória humana do nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer, e no caso voltar a nascer, a fase cíclica. Então por isso que essas festividades são particularmente interessantes, porque trazem a marca de tudo isso. Pessoal, a gente sempre faz um agradecimento aqui a quem está apoiando, tá? Então, hoje, se eu não esquecer de ninguém aqui, vamos ver, a gente tem Rodrigo Arnaud aqui no YouTube com o programa A Vida é Sobre Dados. Obrigado, Rodrigão, valeu. A bruxa Ana esteve lá semana passada, gravou um programa bem legal com o Rodrigo. Nós temos a Essência Ativa com a doutora Andreia, que fala sobre a medicina natural, com a medicina no jardim da sua casa, no seu canteiro. Nós temos também nos apoiando a Fornali Pizzaria, que nos manda aqui o jantar, né? A Gelatieri, que faz a sobremesa da gente aqui, que é o verdadeiro gelato italiano, muito gostoso. A Impacto TV, que nos ajuda com a filmagem, tá? Com os equipamentos, com o processamento da filmagem, com o know-how que eles têm em televisão. Quem mais? Nós temos o Kim Oluf Jorgenstein. Kim, espero ter falado pela primeira vez teu nome direitinho. O Kim é um especialista em grafismo. Ah, que bacana. Ele faz as animações que aparecem aqui na abertura e no encerramento do canal. Uhum. Ele tá preparando agora um pacote bem bacana pra gente. Kim, obrigado. Valeu mesmo. Agradeço também ao Célio Guimarães, grande amigo, locutor brabo. Valeu, Célio. Também mando um abraço grande para Psique Futura, Dimas Dion e Amanda Menucelli. Obrigado, gente. Esses são dois que falam aqui no canal também. Esqueci de alguém? Não? Ana, eu reparei uma coisa interessante na minha vida, que na mudança das estações, as pessoas se vestem melhor. Parece que no inverno o povo tira do armário aquelas roupas mais bonitinhas que tem, né, para exibir, e no verão é o contrário também, eles usam a saia mais curtinha
E as meninas também, principalmente as meninas, tá? Aham. Homem, mas eu já reparei que as meninas se vestem melhor no comecinho do inverno e depois no comecinho do verão. Exatamente, tem a ver tudo com não só a questão da mudança de temperatura, mas o se preparar, o dar o seu melhor em cada uma dessas épocas. Falando no verão, né, em 31 de outubro, aqui no Hemisfério Sul, comemoramos Beltane, que é o festival de Beltane, de origem celta, que significa que está marcando o início do verão e o término do inverno. Então, é assim, é um festival que se celebra os alimentos que são característicos da época do verão. Essa celebração de Beltane, aqui no Brasil, é em 31 de outubro. No hemisfério norte, é 30 de abril, porque lá é a hora que começa o verão, lá é invertido, né? Na sequência, em dezembro, dia 21 e 22 de dezembro, comemoramos Lita. L-I. L-I-T-H-A. Ok. Também de origem celta. No hemisfério norte é dia 22 de junho. E essa é interessante, representa a fase de maturidade do Deus. Porque é o que eu falei, a roda das estações é o ciclo do Deus. A roda da lua cheia são as fases da deusa, né? Essa história do dia e da noite. Então, nesse momento, é o momento em que você pensa em materializar projetos. Por que chega no final do ano e início do ano, a gente não tem aquelas promessas do início do ano novo? Normalmente é para emagrecer, né? Não só é para emagrecer, é para ganhar mais dinheiro, aquelas pessoas que têm algum vício, né? Ah, Vou largar de beber, vou parar de fumar, vou entrar na academia, vou ter uma alimentação saudável, serei mais tolerante em casa, não brigarei com meu chefe, não reclamarei tanto, agradecerei mais. Aí o pessoal faz aquele monte de simpatias, digamos assim, de início de ano novo. Na bruxaria, você faz toda essa preparação, né? Pensando nos projetos, o que você quer para a chegada das novas estações, você pensa isso como planejamento, que é a fase de maturidade do deus cornífero, né? E temos depois o Festival de Lamas, Lammas, que é em no dia 1 e 2 de fevereiro, né? Coincide às vezes aqui com a época de carnaval, dependendo aqui, e é 31 de julho no hemisfério norte. Aqui é um festival de alegria pela primeira colheita, né? Então é o que você celebra, e o nome Lamas quer dizer massa de pão. Então, por exemplo, é comemorado na bruxaria. Massa. La massa seria em italiano, né? Mas lamas, massa de pão. Por quê? La pasta. Eles celebravam muito a colheita do trigo. E aí fazia toda a celebração com o tema do trigo, pão, às vezes decoração com ramos de trigo, cerveja de trigo, representando a colheita, né? E também a partilha. Esse é interessante, que é um festival, é uma celebração mais para você agradecer do que você pedir. Então é um momento que você prepara e agradece por tudo que você tem, por saúde, por trabalho, por alimentos, sobre tudo que você tenha, né? Então essa é bem interessante nesse aspecto. E a última festividade aqui no Hemisfério Sul, é a celebração de Mabon.
Ana, qual é a próxima celebração? Ah, sim. Aqui termina a roda do ano, na perspectiva do hemisfério sul, né? Porque é o que eu falei, ela começa pelo inverno e termina pelo fim do outono, que é a celebração de Mabon, que ocorre em dia 21 de março, data que começa o outono. E na Como se roda escreve Mabon? é Mabon. Mabon. Uhum. E no hemisfério norte, ela coincide em dia 21 de setembro. Então, é o momento da segunda colheita. A primeira foi a de Lamas. A segunda é essa de Mabon. E representa aqui um tipo de celebração que também é como se fosse um dia de ação de graças, que você agradece pela colheita dos alimentos, organiza com a família, os amigos, né? Então, e ela representa nessa fase, é a fase da velhice, né, do rei Sol, né, que se prepara para morrer em Samhain, que é aquela celebração que nos Onde Estados tudo Unidos começou. é dia 31 de outubro, exatamente. Então é um ritual que você junta os amigos, a família e uma aproximação para ter essa sensação de prosperidade, né, promovida pelas estações. Quantas são no total? Eu não São contei. 8. 8 São 8. celebrações. Você tem o que a gente chama de 4 principais, né, que são pela ordem Samhain, Imbolc, Beltane e Lamas, né? E as outras chamadas de equinócio, porque elas pegam um ponto intermediário entre fases altas e baixas das estações, que é o caso de Yuli, é o caso de Ostara, é o caso de Lita e é o caso de Mabon. Muito bom. Né? Nossa, aprendemos bastante coisa agora. É interessante porque, e assim, eu acho que é importante destacar isso. Não existe um ritual rígido quanto à forma de comemorar. Você pode adaptar, não adianta falar, eu quero cevada pura, eu quero trigo puro. Dependendo da região, você não tá. Ou não adianta falar, eu quero cerejas puras, né? Às vezes, dependendo de onde você tá, você não tem acesso. Aí você adapta com os alimentos da época. e bebidas da cultura local. Então, quero dizer o seguinte, numa festividade assim, dessa coletiva, né, de Mabon, vamos supor, alguém mora no Nordeste. Pode comer carne seca ou carne de sol, né, junto com alimentos locais, está celebrando dentro do que se tem ali da cultura local, né? Então você não precisa seguir modelos muito rígidos. Sim, bacana. Muito bom. Isso. Essa então é a roda. É a roda do ano. A roda do ano. Isso. Celebrações anuais das bruxas. Isso. São no total 8 celebrações. Isso. 8 celebrações da Roda do Sol. Aí tem a outra que a gente chama que são as celebrações das luas cheias do ano. Que, aliás, hoje tem lua cheia. Hoje tem lua cheia, né? Em que você faz a celebração em homenagem à deusa. Então, o que a gente faz como a celebração da fase da lua é a mais simples. Você, na verdade, pega a água. Então você está ensinando uma bruxaria agora. Sim, quer ver uma coisa boa? Momento da bruxa, momento de fazer bruxaria, hein? O que se aconselha fazer na época da lua cheia, na primeira noite de lua cheia, como hoje, por exemplo? Você pega, por exemplo, a quantidade de água que você toma durante a semana. Então, vamos supor, se você toma 2 litros de água diário, são 14 litros de água potável. Você pega esses garrafões de água, coloca ali numa área externa da sua casa ou apartamento, um terraço e tal,
porque você está intencionando essa água para receber a luz lunar. Aí você vai falar, mas a lua não incide diretamente onde eu moro. Não interessa, a lua sabe que a água está lá e o que importa é isso. Então não precisa bater o raio da lua. Não precisa bater o raio da basta luz. Tá fora tomando ali um Tá arzinho fora, da tá noite. sentindo, você está na presença do luar, digamos assim. Que afinal, numa noite de lua cheia, a Aham. noite é uma noite clara. Né? Sim, então ela não precisa ter a lua incidindo ali, diretamente projetada naquele. Então ela já Os está. animais caçam nas noites de lua cheia Sim, porque tem um pouco mais de luz. porque tem mais visibilidade. E ao lado, é interessante você preparar um potinho em que você escreva ali os seus agradecimentos por tudo que você conquistou e seus pedidos especiais. E aí, o que você põe dentro desse potinho? Você pode pôr algumas pedrinhas, né, ou cristais, citrino, que atrai a prosperidade. Você pode pôr um pau de canela. Você trouxe um citrino? Eu trouxe o citrino, tá aqui. Posso ver? Pode, à vontade. Eu vou colocar aqui na luz. Aliás, eu tenho até medo de mexer nessas coisas aqui, para não quebrar, né? Isso. Olha que bacana aqui, galera. Eu acho bonito esse citrino em particular, porque se você olhar, ele parece um beijo. Ai, é verdade, ele parece Ele uma parece boquinha. o beijo da prosperidade, eu dei o nome dele. Olha. Tá bonito assim, passando na luz? Tá lindo. Olha só. Ele tem muito brilho, Lindo, lindo. E a gente consegue enxergar os quebradinhos dentro dele. Tem uma espécie de cicatrizes no meio dele. É os veios, né? Que bacana. Galera, eu vou colocar, não sei quando, mas eu vou montar uma lojinha de cristais aqui pro canal. Ah, isso é muito bom. E a gente vai oferecer para vocês. Então fiquem ligados aí, na descrição do vídeo vai ter o link. E a gente vai oferecer para vocês esses cristais de verdade aqui, não é plástico não, tá, galera? Isso é importante porque um dos segredos para reconhecer o cristal, além dessas ranhuras, né, é a temperatura. Você deve estar sentindo ele geladinho. É gelado. Né? Porque quando ele é feito de resina, predomina mais quente. Ele é um... Sempre que você segura uma caneca, por exemplo, essas canecas aqui que são feitas de cerâmica são frias. Sim. Se você põe a mão numa caneca de plástico... Ela já dá a sensação de quente, né? Então, nesse potinho, você pode pôr algumas pedras, você põe um pedido, deixa esse potinho fechado, ao lado ali dos garrafões de água. O importante é você retirar, colocar para dentro da casa antes do sol nascer, né? E aí você vai beber essa água durante a semana e vai mentalizar o agradecimento a tudo que você tem e tudo que você quer obter. De bruxaria, coisa sinistra não tem, né? É engraçado isso. A coisa sinistra às vezes pode ocorrer em certos ramos da bruxaria, muito preocupados em devolver uma ação negativa para alguém, né? Então, por exemplo, uma vingança. Então, por exemplo, se eu sei uma pessoa que me prejudicou muito, tem ramos de bruxaria que fazem isso. E às vezes são coisas mais pesadas, né? Porque você está querendo devolver na mesma medida o mal praticado. Ana, vamos falar um dia num programa? Tema, sugestão aqui. O lado sinistro da bruxaria. Sim, inclusive, por exemplo, vou mostrar uma coisa. Existe uma vertente da bruxaria chamada luciferiana e a versão também a bruxaria satânica. O que é interessante na bruxaria satânica? Temos aqui o pentagrama, né? O que é o pentagrama? São os 4 elementos, o 5º elemento é o éter, que representa espírito. Então, aqui eu tenho terra, fogo, água, ar e espírito, que é o éter.
Dentre os satanistas, eles apresentam Ah, o pentáculo invertido, que dá a referência um chifrinho. demoníaca, né? Porque você tem aqui o chifrinho e a ponta aqui embaixo, que é você está pensando a evocação para o fundo da terra. Tá. Olha só, É. uma viradinha de leve. Uma viradinha de leve, você tem outro sentido. Por exemplo, às vezes em adereços colares, né? Por exemplo, quando você vai comprar um colar que tem a representação do pentagrama, você tem que olhar, porque às vezes a loja não entende. Põe a E pontinha apontada para baixo. a pessoa está distraída, ela Posso? está comprando algo satânico. Olha que bacana. Isso. Eu não vou nem segurar do outro jeito. Bacana mesmo. Então, Sim. vamos deixar para um outro dia. Sim, eu só tô sobre o lado negro da força, né? É exato, o lado sombrio. Né? É. A gente não vai ensinar nada de sombrio, a gente vai falar a respeito, a gente vai explicar por que é. Até porque não é uma linha de bruxaria que eu gosto, tá? Eu leio para ter conhecimento e saber do que se trata. A Ana é cientista. Mas eu tenho que ter coerência, né? Se eu não posso dizer que eu desaprovo algo sem saber como é realizado, sabe? Como poder criticar sem saber, né? Exato. Então, o que eu acho que é o principal problema? Eu acho que quando você fica preocupado em criar um ritual elaborado para devolver o mal a quem te praticou, você está estagnando sua vida em vez de avançar, progredir, para deixar o outro com mais raiva ainda, porque você está tendo sucesso e progredindo, você para a sua vida para tentar devolver o que a outra fez. Então fica um ciclo de energia negativa. Por isso que eu não gosto. Eu também não gosto, não. Eu acho que não é por aí. Muito bom. Né? E não é a origem da bruxaria. A origem da bruxaria é o que eu falei. É essa integração com o universo, com a natureza, com os deuses, né? Que representando forças da natureza, você promover a colaboração, a amizade, o amor em família. É isso. Galera, neste programa que nossa amada bruxa, a Ana, falou sobre o calendário anual das bruxas e a gente já está propondo temas bem bacanas para os próximos programas e a gente vai trazer esse programa sobre o lado negro da bruxaria. Não, eu acho super importante, até porque para as pessoas saberem e entenderem, não chegar num ponto e achar que toda bruxaria é a bruxaria sombria, é a bruxaria voltada à vingança, a praguejar e essas coisas. E nós já temos o tema do próximo programa, né? Que Sim. será sobre? Será sobre feitiços diversos. E também sobre magia das velas. Então, mas desses diversos a gente tem algum. A poção do amor. Olha lá, era isso que eu queria saber. Poção do amor, como é que você vai trabalhar formas de gerar atratividade. Você vai fazer a poção do amor aqui? Vou mostrar como é que se faz. Olha. Uma eu já trouxe pronta para descrever, porque ela leva um tempinho para preparar. Mas tem outras coisas que a gente usa aqui em casa, por exemplo, uma vela. Como é que a gente pode intencionar uma vela para o amor? Muito bom. Galera, cola aí na gente. Vamos ver os outros programas que a Ana faz sobre bruxaria, que a gente está vendo que não tem nada sinistro nesse negócio de bruxaria. Pelo menos não é essa a proposta da gente aqui. A gente quer falar da bruxaria bacana. Sim, a bruxaria como ela é, na origem. E o canal tem muito mais conteúdo além da bruxaria, tá? A gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre espaço. A gente não tem um... Deixa eu voltar esse pedaço. Não tem apenas uma única vertente de assunto, né? A gente não tem apego a uma única vertente de assunto. A gente acha o assunto interessante e a gente traz aqui para o canal. Espero que vocês gostem desse carnaval, dessa miscelânea de assuntos que a gente traz aqui, tá bom? Obrigado por ficar até aqui.
Até a próxima. Ana, obrigado também. Eu que agradeço muito. Sempre um prazer estar aqui conversar, falar sobre bruxaria, que é a minha grande paixão. Legal, obrigado. Tá se tornando uma paixão nossa também. Que ótimo, que ótimo. Valeu, galera. Obrigado. Até. Se inscreve no canal, dá o joinha. Continua aqui com a gente. Vê o resto de conteúdo que a gente tem aí também. Tem uma lista grande já, hein? Valeu.